Olá, tudo bem? Para você que não me conhece, eu me chamo Rafael Lopes. Eu quero falar com você através desse vídeo sobre um assunto muito interessante. Para você que ainda nunca ouviu desse assunto, eu creio que você vai gostar muito e para você que já conhece também. É claro que eu não domino a respeito do assunto, mas eu tenho um pouco de conhecimento e eu gostaria de compartilhar com você aquilo que eu sei. Na verdade, eu quero nessa breve introdução, falar quais são esses temperamentos e depois comentar um pouquinho a respeito do meu. Legal? Então vamos lá. Os 4 temperamentos são colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. 4. Colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Você sabe qual deles você é? Muitas pessoas podem dizer assim: eu sou X, né? Eu sou isso, eu sou dessa maneira. Mas não. Na verdade, a gente sabe muito bem que todos nós temos um pouco de cada. A gente não é nunca 100% aquele temperamento. Nós temos sim uma tendência maior a um deles. Prevalece sobre você um desses temperamentos. Assim como acontece comigo, assim como acontece com qualquer um. Você sempre vai ser mais daquele temperamento. E muitas das vezes você tem também um pouco mais daquele outro, mas sempre vai ter um que prevalece e um que fica mais de canto. É natural isso. E o pouco que eu tenho estudado, eu tenho visto que a sua forma de andar, a sua forma de sentar, ela revela a respeito desse temperamento que prevalece sobre você. Até mesmo para você ter uma ideia, o seu rosto, o seu formato de rosto, ele pode dizer a respeito de qual temperamento você tem, né? Se o seu rosto é um pouco mais quadrado, como o meu, se o seu rosto ele tem linhas que talvez sejam assim, ó, como se fossem mais pontudas em cima ou mais pontudas embaixo, ou os dois, né? Então existem vários formatos de rosto e cada um deles tende para um determinado temperamento. Muito legal isso, por sinal, né? E aí você pode ficar pensando assim: Rafa, mas por que que eu preciso saber a respeito disso? Eu acho que é muito legal, porque você passa a entender que as pessoas elas são diferentes uma da outra e na verdade isso leva elas a pensarem diferente até mesmo e a agirem ou reagirem de acordo com aquele temperamento que prevalece sobre ela. Então, quando você entende que existem certos padrões de temperamentos e você sabe um pouco a respeito deles, você passa a olhar as pessoas de forma inteligente. Você não vê as pessoas como elas fossem iguais, né? Como se todas fossem da mesma forma. Não, você entende que cada uma é diferente da outra e cada uma pode tender para um determinado temperamento que você já conhece. Então você vai saber como ela reage e você vai saber como falar com ela, como chegar até ela, como lidar com essa pessoa também. Legal isso, né? Interessante. Isso faz com que os relacionamentos se tornem melhores, se tornem mais saudáveis. E quando eu digo sobre relacionamento, eu estou dizendo sobre relacionamento interpessoal mesmo. Não necessariamente entre um marido e uma mulher, ou entre um namorado e uma namorada, mas relacionamento com pessoas de uma forma geral. Então, tudo se torna mais inteligente, tudo se torna mais saudável. Hoje em dia, existem outras definições, né, a respeito desses padrões de temperamentos. Mas eu quero me ater a esses que eu disse para você, a essa classificação que é colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. É interessante pensar também que às vezes as pessoas falam, quando a gente trata desse assunto, as pessoas falam: mas eu já sei, o sanguíneo é assim, né? Porque ela já ouviu palavras que relacionaram com o sanguíneo, mas que não tinha nada a ver com o sanguíneo, sobre a definição mesmo própria, entende? Ou quando se fala melancólico, melancólico é isso, né? Não, na verdade talvez possa ser que não tenha nada a ver. Então, por isso é interessante você estudar a respeito, você ler a respeito, para que você faça essas separações e entenda
as definições propriamente ditas. Então, entre aspas, toda pessoa ela tem lá diante do seu temperamento as suas qualidades. O temperamento ele vai meio que tender a ter determinadas qualidades e tender a ter determinados defeitos, alguns pontos que uns podem chamar como negativos. Mas na verdade, nada impede você trabalhar esses pontos negativos sobre o seu temperamento. É natural que você possa aperfeiçoá-los, melhorá-los, ou eu diria como que reduzi-los, entende? Como que não deixar ele florescer tanto. Você pode sim trabalhar isso em você e ser uma pessoa melhor diante do temperamento que você tem. Isso é muito legal. Você talvez já passou por algumas situações, como por exemplo, em olhar para uma pessoa e pensar a respeito dela assim: nossa, essa pessoa é muito na dela. Nossa, essa pessoa, ela é muito legal, ela é muito amiga. Nossa, essa pessoa aqui, ela é muito chorosa. Nossa, essa pessoa aqui, ela se parece muito, gosta de se parecer muito. Sabe? Talvez quando você vê essas diferenças, você, quando passa a entender a respeito dos 4 temperamentos, você consegue identificar esses tipos de pessoas, essas reações, essas formas de ser. E é muito legal isso, eu gosto muito disso. Mas eu quero falar um pouquinho com você a respeito do temperamento que em mim prevalece, que é, por sinal, o colérico. Muitas pessoas, e aqui é até engraçado, né? Quem me conhece sabe que quando eu ando de uma forma muito reta, né? Até alguns zombam, né? Zoam de mim. Nossa, você parece que é que nem um bombado. Mas não, é natural. A primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei falando, nossa, nada a ver, né? Mas depois outras pessoas disseram a mesma coisa. E isso é uma tendência do colérico. O colérico, ele anda muito duro, muito reto, né? E também o meu rosto, você pode ver, ó, ele é muito quadrado. E o colérico, ele tem um rosto quadrado, né? E o que mais dizer a respeito do colérico, né? O colérico, ele tem algumas características, eu quero dizer para você, em primeiro lugar, sobre as qualidades, depois comentar a respeito de pontos que podem ser melhorados, né? Pontos negativos. O colérico, ele é uma pessoa que tende a ser corajosa, uma pessoa que tem ousadia, tende a ser ousado. É uma pessoa que ela é, vamos dizer assim, o prático é algo muito dela, entende? Ela vai lá e faz, não pensa muito. Tem que fazer um negócio? Pá, faz, entendeu? Isso é muito dela, é muito natural para ela isso, né? Ela não fica pensando muito, não, tem que fazer? Pum, fez, né? E o colérico, ele tem muito dele também essa questão da lealdade, sabe? Eu acho que para mim, o ponto que fala mais forte para mim, e eu acho que isso é muito característico do colérico, é que o colérico ele é leal. Se você quer ter um amigo de verdade, um colérico, ele é o seu amigo de verdade. O colérico, ele dificilmente ele vai te trair. O colérico, ele tende a ser muito verdadeiro, muito sincero, sabe? Essa coisa de laço, né? Então, se você honra ele, ele vai te honrar. Se você, por exemplo, assim, fizer alguma coisa, ajudar um colérico, se você der algo para um colérico, ele vai ser impelido a fazer algo por você. É natural dele isso. Ele vai pensar, eu preciso honrar essa pessoa. Eu preciso ajudar essa pessoa. Ele me fez algo, sabe? Então, o colérico, ele é alguém muito leal. Dificilmente ele vai te enganar, dificilmente ele vai te trair a sua confiança. E ele não espera que isso aconteça com ele também. Um colérico, ele não vê uma pessoa como alguém que vai trair ele. Ele, diante das amizades que ele tem, das companhias que ele tem, ele vai sempre esperar do outro
alguém que vai ser leal com ele também, porque ele é leal com aquela pessoa. Ele não vai querer fazer mal para aquela pessoa, entende? Então, o colérico, ele tem muito essa questão de senso de justiça. Eu vejo isso muito em mim, sabe? O colérico, ele é muito justo. É assim. Não é assim. Errado é X e certo é Y. Então, o certo, o Y tem que ser feito. Entende? O X não tem que ser feito. O colérico, ele faz muito essa distinção entre A e B, entre errado e certo. Entende? Não tem muito meio termo, né, para um colérico. E isso é natural de um colérico. E eu sou muito assim, né? Eu tenho muito esse senso de justiça. Então, quando você pensa sobre isso, você entende que um colérico, ele é muito altruísta também, né? Um colérico, ele gosta de ajudar, ele gosta de fazer o bem, sabe? O bem faz bem para ele, né? Ele fazer o bem é natural dele, porque ele gosta de fazer o que é certo. Se ele entende que aquilo é certo, ele gosta de fazer aquilo, ele faz aquilo. Ele reconhece aquilo como sendo bom e como algo que ele deve fazer também, né? Então tem isso, a questão da ousadia, a questão da coragem, a questão da lealdade, a questão da sinceridade, a questão do prático, tudo isso que eu falei para você, né? E agora a questão de pontos negativos, pontos que a gente pode trabalhar, né? O colérico, por ele ser alguém muito direto, muito claro, verdadeiro, ele tende muitas das vezes a ser grosso, né? A ser uma pessoa mal compreendida, né? Ou uma pessoa áspera demais, né? Onde que diante de uma, vamos dizer assim, de um círculo, de um bate-papo, onde existem muitas pessoas, aí as pessoas estão opinando, estão falando isso, aquilo sobre aquele determinado assunto, o colérico ele vem e fala pá, aí todo mundo olha assim, né, se assusta, todo mundo para, olha para ele todo mundo e fala, nossa, que grosso, né, mas não, é que ele tem uma opinião forte e que ele é muito objetivo, muito claro, muito sincero naquilo que ele fala e faz, né. Então, como eu disse, não tem muito aquela questão de meio termo para um colérico, né? E quando ele fala, parece que a fala dele soa como grossa, como autoritária, mas não, para ele fala aquilo como que normal, sabe? E por isso que muitas das vezes um colérico ele é mal compreendido, né? Ele é tido como chato, ele é tido como alguém que é solitário, né? Alguém que deve ficar de lado, não quero me relacionar com ele porque ele é muito bruto, né? Muito grosso. Não, só que não, se você olha para os pontos positivos, como eu disse, o colérico ele é muito leal, ele é muito justo, ele é muito verdadeiro, né? Quem não quer ter uma pessoa verdadeira, uma pessoa leal, uma pessoa amiga, né? Então, o colérico, quando ele fala, ele pode, a outra pessoa, ela pode entender como que ele está atacando ela, e muitas das vezes não está atacando, ele só está mostrando para ela o ponto de vista dele, que para ele é muito claro, é muito, sabe, é muito aquilo. Então ele falou para você, e você fala, nossa, ele tá falando mal de mim? Não, ele não tá falando mal de você. Nossa, ele tá me atacando? Não, ele não está te atacando. Pode ser que sim, né? Mas não, de uma forma geral, não, sabe? E eu já passei muito por isso. Eu, Rafael, já passei muito por isso, onde que as pessoas já pensaram mal de mim e já aconteceu casos, até mesmo dentro da igreja, onde depois a pessoa chegar em mim, Rafa, eu preciso pedir desculpa para você. Eu pensei que você era isso, né? Mas não, Rafa. E hoje a pessoa, tipo, me tem como um grande amigo, entende? E não foi apenas uma pessoa, foram várias pessoas, né? Então é muito natural isso, as pessoas incompreenderem o colérico, né? Esses são alguns pontos. E outros pontos também que podem ser trabalhados é essa questão do orgulho, né? O colérico ele tende a se achar um pouquinho, né? Porque ele tem opiniões muito fortes, muito bem formadas, né? E as pessoas olham para ele e vê, nossa, ele é orgulhoso, né? E ele pode realmente tender a ser orgulhoso, né? E ele tem que trabalhar isso nele também. Então, isso significa que muitas das vezes ele não gosta de ouvir opiniões,
né? Ele não gosta de acatar opiniões das outras pessoas. Na verdade, as pessoas têm que saber lidar com o colérico. As pessoas têm que saber como falar com ele, como trazer para ele uma ideia, uma opinião, para que ele não entenda como um ataque também. Da mesma forma com que as outras pessoas podem ver um colérico como alguém que é grosso, como alguém que ataca, né? Ele também entende as opiniões, se elas não forem bem colocadas para o temperamento, né, que ele tem, ele vai entender também como um ataque, sabe? Como uma pressão sobre ele. E um colérico, ele não gosta de ser pressionado, ele não gosta de ser controlado, ele gosta de fazer aquilo que ele entende que é certo, né? Aquilo que ele entende que é verdade, e ele é muito naquilo, muito firme naquilo, né? Então você tem que saber como lidar, você tem que saber, chegar com um jeitinho no colérico, olha, o que que você acha dessa forma, né? O que que você acha dessa opinião? Como que você pensa a respeito disso, entende? Eu acho que, na verdade, em toda a questão de relacionamentos, né, interpessoais, a gente tem que tratar assim, a gente pode se comunicar melhor, a gente pode aprender a lidar melhor com as pessoas, falar melhor com as pessoas, né? Mas com o colérico precisa se ter essa atenção maior, entende? Porque ele vai reagir muito bruscamente sobre aquela sua colocação, né? Ele vai entender de forma muito né? Inflexível. Muitas das vezes ele tende a ser inflexível, né? Nas opiniões, nas crenças dele, né? Então isso precisa ser trabalhado num colérico, né? E só que o colérico é um líder nato, e eu vejo isso muito em mim, né? Como ponto positivo, um colérico ele é muito líder, e eu tenho muito essa questão de liderança, sabe? Essa facilidade de agrupar pessoas, de envolver pessoas, de fazer com que elas façam algo, sabe? Por quê? Porque o colérico ele é muito metódico, né? Ele é muito sistemático, ele vê as coisas como que em quadrados, né? Como que em caixinhas, né? Isso é isso é aquilo, isso é aquilo, isso é aquilo. Ah, essa pessoa precisa estar aqui, essa outra precisa estar aqui, essa outra precisa estar aqui. Ah, isso precisa ser executado dessa forma. Nós precisamos andar reto, não é andar torto, precisamos andar reto. Ah, não, não pode seguir por aquele caminho. Então, o colérico ele enxerga caminhos, ele enxerga quadrados, né? E ele coloca as pessoas naquilo e tudo mais. Então, o colérico ele é bem metódico, né? Bem sistemático, e ele tem muito isso, né? Então a gente pode entender tudo isso como um ponto positivo para uma liderança, né? O colérico ele tem essa questão de ser um líder nato, de ter essa liderança para ele. E eu vejo isso muito em mim. Eu tenho muita facilidade de liderar pessoas. Eu amo liderar pessoas. Eu amo estar com pessoas e reorganizá-las, organizá-las, né, diante de uma função, diante de um trabalho, diante de algo a ser executado, né? Eu gosto muito disso. Então, tá aqui alguns pontos. Talvez a gente poderia, num estudo, deixar isso mais amplo, classificar ainda mais características positivas, características negativas, mas eu acho que foi legal para você entender um pouco mais a respeito de como é um colérico, de como ele pensa, de como ele reage também. Ah, e vale ressaltar aqui, tá? Em questão de relacionamentos mesmo, né? E agora eu digo dentro de um casamento ou mesmo num namoro, um relacionamento afetivo, isso não significa que um colérico ele não seja romântico, tá? Não significa que ele não possa ser romântico ou que ele não seja, não. Não tem nada a ver, né? E aqui também eu ressalto para você sobre aquela questão das 5 linguagens do amor. É um assunto muito legal também a ser tratado. Eu acho que você poderia dar uma lida a respeito disso. Não só ler ou saber sobre os 4 temperamentos, mas também sobre as 5 linguagens do amor, onde que é como se fosse um ramo, né? Onde que como esse assunto, primeiro você pega a base, que é os 4 temperamentos, e depois você tem também as 5 linguagens do amor, que são formas, né? São padrões, são classificações de como uma pessoa ela se sente amada, como ela recebe o amor e como ela dá o amor, como ela ama também. Então, eu quero aqui classificar de forma bem breve, bem rápida, as 5 linguagens do amor, que seria
qual? Palavras de afirmação, pessoas que se sentem amadas ou valorizadas por palavras, né, que você fala. Tem também o toque físico, que são pessoas que amam ou se sentem amadas através do toque, né? Para ela fala muito forte isso, né? Para ela é muito importante ser tocada, né? E tocar também. Outra linguagem do amor é o serviço. Tem pessoas que você precisa estar ao lado dela para executar uma tarefa para que ela se sinta amada. Quando você não faz nada junto dela, quando ela está executando aquilo sozinha, quando não tem a sua participação junto, ela não entende que você está amando ela. Então você precisa estar junto dela. Essa é a linguagem serviço. Às vezes ela até pode fazer alguma coisa sozinha, mas ela te chama para fazer porque ela quer se sentir amada, ela se sente amada daquele jeito, né? A outra linguagem do amor é também o tempo de qualidade, onde a pessoa ela ama estar com você. Isso não significa que vocês vão precisar estar falando, não. Às vezes só o fato de estar ali do lado, só de estar junto, só de estar ali quietinho, de assistir um cinema junto, de assistir, sabe, um filme junto, né, de andar, de passear junto, né? Então, essa pessoa ela se sente amada dessa forma e ela dá amor dessa forma. Isso se chama tempo de qualidade. Então, palavra de afirmação, toque físico, serviço, tempo de qualidade. E a outra linguagem do amor, você que está assistindo esse vídeo já até sabe, está aí gritando, é essa, Rafa, mas eu esqueci. A outra linguagem do amor, qual que é? Fugiu. Ah, lembrei. Presente. A última linguagem do amor, presente. É claro que também não fica só nessas 5, tá? Mas assim, essas 5 são muito realçadas nas pessoas, são muito claras nas pessoas e foram então classificadas, né? E a presente é a linguagem de amor onde uma pessoa se sente amada recebendo algo, não necessariamente algo caro, sabe? Mas só o fato de você dar algo para ela e mostrar para ela que ela é lembrada por você, ela então vai se sentir amada, ela vai gostar muito daquilo. E ela tem uma facilidade muito grande de dar presente também, porque ela entende aquilo como algo que é amar a outra pessoa, né? Então tá aí também de forma bem breve as 5 linguagens do amor. Talvez eu faça um outro vídeo em que eu possa comentar mais a respeito disso também. Então, procure saber mais sobre os 4 temperamentos e procure saber mais sobre as 5 linguagens do amor, tá bom? Valeu, fica com Deus.